A primeira parte do conteúdo aí de teoria é a parte de energia de deformação. Então, nós conseguimos analisar qual que é a energia de deformação, dependendo do carregamento, né, e das cargas internas que nós temos na estrutura. Então, dependendo do tipo de estrutura que nós temos, ela vai ter um carregamento, e esse carregamento pode ou não gerar esforços internos. Então, por exemplo, se nós temos uma viga biapoiada com um carregamento distribuído, essa viga ela não vai nos gerar esforço normal e nem esforço de torção, momento de torção. Ele vai gerar somente cortante e momento. Então, nós sempre temos que analisar o tipo de esforço interno que vai estar presente na minha estrutura. E a partir disso, a gente analisa o tipo de energia de deformação que vai estar acontecendo nela. Resumindo, assim, de forma bem simples, quando a gente trabalha com treliça, a energia de deformação é sempre através do esforço normal. Tá? Então, passei o exercício de treliça e eu pedi para calcular a energia de deformação, essa energia de deformação vai ser a partir do quê? Do esforço normal de cada barrinha. Então, qual que vai ser a energia de deformação? O somatório de todas as barras. Então, a gente calcularia através dessa forma, o somatório de todas as barras. Então, seria o esforço de cada barra ao quadrado multiplicado pelo seu comprimento, dividido por 2 vezes a área, vezes o modo de elasticidade. Então, treliça, que fique bem claro, a gente sempre vai usar essa condição. E ela vai ser resultante do somatório de todas as barras da minha treliça. Dessa forma, a gente consegue determinar a energia de deformação interna dela, tá? Quando a gente pega uma viga, aí a gente tem que analisar em relação ao carregamento que está sendo aplicado nessa viga. Então, se a viga só tem um carregamento na perpendicular, quando a gente analisa os esforços internos dela, não são gerados nenhum tipo de esforço normal. Vai ter somente cortante e momento, tá? E aí, dependendo do tipo de situação que nós temos, pode ter a geração de um momento torsor, né? E aí nós temos a energia de deformação devido à torção, tá? Então, quando for trabalhar com isso daqui, gente, é sempre analisar o tipo de esforço que está acontecendo. Então, se eu peço assim, determine a energia de deformação para a viga dada abaixo. Então, aquela viga, a gente tem que analisar os esforços internos que tem nela, e através desses esforços internos, a gente vem e trabalha com essas formulações aqui, tá? Então, como eu já comentei com vocês, ó, o exemplo dessa viga aqui. Quando eu olho essa viga e eu quero calcular a energia de deformação nela, cortei essa viga, eu vou ter essa representação dela aqui. Vou passar mais adiante, ó. Então, através do carregamento dela, ó, ela tem esse carregamento distribuído que está na vertical e ele tem um carregamento na horizontal. Então, por conta desse carregamento na horizontal, nós vamos ter uma reação horizontal aqui. Então, aqui nós teríamos o quê? Cortante, normal e momento. Ou seja, a nossa energia de deformação, ela vai ser dada a partir de todos os valores, tá? Então, da minha normal, da minha cortante, do meu momento. Nesse dia que eu expliquei essa aula aqui para vocês, eu comentei também a questão da influência do esforço cortante. Então, aqui, ó, quando nós fizemos a energia de deformação devido ao esforço normal, ele deu 2.550. Quando fizemos cortante, deu 28,9. E quando eu fiz por momento, deu 219.300. Então, a cortante, ela tem um valor quase que insignificante de energia de deformação numa viga, tá? Então, quando a gente trabalha com vigas muito grandes, que é o normal, né? A energia de deformação devido à cortante, a gente acaba desconsiderando. Nesse dia aqui, eu pedi para calcular, porque a gente tem essa energia de deformação. É mínima? Sim. Só que eu pedi para calcular para vocês verificarem, realmente verem essa diferença entre eles, né? Então, o que dá mais influência de energia de deformação interna dentro de uma estrutura é sempre o esforço normal, no caso de uma viga aqui, e o meu momento fletor. Eles vão ter valores mais significativos, tá? Já o meu esforço cortante, que é relacionado a cisalhamento, ele terá uma influência quase que insignificante, tá? Se comparado aos demais valores que nós temos aqui, tá? Então, eu quis comentar isso daqui só para a gente ter esse comparativo. Porque nós vamos desenvolver mais um exercício de exemplo, e aí eu não calculei cortante nele. Eu peço para calcular todos esses valores de deformação total,
mas eu não calculei a do cortante, exatamente por isso, né? Se abrir o livro do Hibber, ele vai estar lá comentando que é quase que insignificante essa influência da cortante na energia de deformação, tá? Então a gente acaba não considerando ela. Ela tem mais influência quando a gente trabalha com viga curta. Com vigas longas, ela acaba não tendo tanta influência, tá? E aí eu preparei um exemplo aqui para trabalhar com vocês hoje. Esse exemplo, deixa eu passar adiante, que esse daqui é outro conteúdo. Deixa eu abrir aqui lá embaixo primeiro. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho uma viga, né? Esse é um exemplo um pouquinho trabalhoso, mas é mais para mostrar para vocês o que a gente precisa fazer, tá? Os exemplos que a gente desenvolveu anteriormente era uma viga biapoiada com um único carregamento, onde a gente fazia apenas um corte, tá? Quando nós temos vários carregamentos, ou vários apoios, ou temos vão e apoio, né, balanço, essa energia de deformação, ela deve ser dada a partir de cortes que a gente realizar nessa estrutura, tá? Então, eu trouxe esse exemplo um pouquinho mais trabalhoso para mostrar para vocês o que a gente faria na prática, tá? Com outras situações. Então, eu passei essa viga aqui para vocês. Então, a viga biapoiada, mas ela tem 3 carregamentos. Ela tem essa carga distribuída que está até a metade do vão. Eu tenho essa carga pontual que pega a outra metade, né, na metade da outra metade. E essa carga horizontal, tá? Bom, primeira coisa, a gente tem que analisar quantos cortes nós vamos fazer nessa estrutura. Então, os cortes, eles sempre vão ser o quê? Entre vãos e entre tipos de carregamento. Então, o ideal seria fazer aqui um corte no carregamento distribuído, um corte nesse trecho, que é entre o distribuído e a pontual, e um corte no outro trecho, que é entre a pontual e o apoio. Então, nessa viga aqui, eu teria que fazer 3 cortes, tá? Para que a gente possa trabalhar da forma mais correta possível. Só que antes da gente fazer esses cortes, a gente precisa encontrar as reações de apoio, tá? Então, aqui eu já montei a organização aí para fazer o cálculo das reações de apoio. Então, eu representei, ó, como aqui é um apoio fixo, reação vertical A, reação horizontal A. E no outro ponto, que é o móvel, reação vertical B. Representei essa minha carga, essa carga pontual, e a distribuída, né, eu tenho que converter ela em pontual. Então, ela é 10 kN, multipliquei pelo vão, que é 6, se transformou em 60. E ela incide exatamente no meio do 6, ou seja, a 3 metros para cada lado, tá? E aí, com isso, a gente vai fazer o desenvolvimento aí do cálculo de reação de apoio, que é o que a gente já fez aí bastante durante as atividades, né? Somatório das verticais e das horizontais. Então, eu faço das horizontais, das verticais. E aí, eu preciso também fazer o somatório de momento, né? Porque quando eu faço das verticais, eu ainda fico com 2 incógnitas. E eu preciso descobrir elas. Então, eu fiz o somatório de momento no ponto A, tá? Eu não vou ficar fazendo tão detalhado aqui, tá, gente? Tá resolvido ali, depois vocês podem estar olhando com mais tranquilidade, tá? Mas essa parte aqui das reações de apoio eu vou dar uma acelerada, tá? Só se ficar dúvida, vocês me perguntem. Então, eu fiz o somatório no ponto A, ou seja, eu consigo descobrir quem é o B. Descobrindo a reação B, eu venho e substituo aqui em cima e encontro quanto que vale o A. Então, tendo pronto essas reações verticais e horizontais, as reações de apoio, aí nós podemos partir para aquele método das seções e fazer os cortes na nossa estrutura, tá? Aí eu coloquei uma informação aqui, tá? Ó, na viga acima, a energia de deformação ela pode ser obtida em qualquer trecho, desde que a gente use o trecho desejado ao integrar, tá? O que eu quis dizer ao escrever isso daqui para vocês? É o seguinte, quando a gente faz esse processo, só aceita aqui o Anderson. Quando nós fazemos esse processo de cortes, nós estamos analisando trecho por trecho, tá? Então, ao analisar trecho por trecho, nós precisamos... deixa eu só achar que perdi o arquivo. Nós precisamos analisar trecho por trecho. Então, quando eu faço o corte no primeiro trecho, eu encontro a primeira energia de deformação. Quando eu faço no segundo trecho, eu acho a segunda energia de deformação. E no terceiro também. Então, na verdade, a energia de deformação da minha viga é o somatório de todos os trechos, tá?
Então, a gente sempre tem que buscar fazer trecho por trecho, tá? Por isso que eu coloquei essa informação aqui. E além de fazer trecho por trecho, eu tenho que lembrar de analisar quem é esse trecho. Então, vamos voltar aqui, só para mostrar para vocês, ó. Eu tenho esse trecho de 6 metros, então eu vou fazer um corte bem aqui. É o meu primeiro corte. Ou seja, o meu primeiro trecho é de 0 a 6 metros. O segundo corte, ele é bem aqui, ó. Nesse pedaço. Quanto que vale esse pedaço? Ele vale 3 metros. Mas na ordem, ele seria de 6 até 9, tá? Então, esse é o segundo trecho. E o último trecho, ele tem duas maneiras de se resolver. Nós podemos analisar a estrutura toda da esquerda para a direita. Então, se eu fizer o corte aqui, analisar da esquerda para a direita, eu vou analisar um trecho de quanto? De 9 até 12, que é o pedacinho aqui. Mas eu posso olhar da direita para a esquerda. Se eu olho da direita para a esquerda, eu começo a contar do zero novamente. Então, ele vai valer de 0 até 3, tá? Eu optei por fazer do 0 até 3 porque é mais curto, né? Então, você acaba tendo menos coisas aí para desenvolver o cálculo, tá? Acaba sendo mais prático. Então, nós temos 3 trechos aqui na viga, por conta desse carregamento. Quando nós fizemos aquele, nas primeiras aulas, de uma viga biapoiada com um único carregamento, foi um único corte. E qual era o trecho dela? De 0 ao tamanho total da nossa viga, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar com trechos, tá? Só que é a mesma coisa, gente. Eu vou trabalhar com a energia de deformação de cada trecho, tá? Pode ser que eu peça uma atividade para vocês para calcular a energia de deformação em um único trecho, tá? Aqui eu fiz de todos os trechos, o somatório. É até interessante para a gente ver qual que é a influência do carregamento em cada trecho da minha estrutura, tá? Então, feitas as reações de apoio, eu fiz o primeiro corte. Então, lembrando, eu fiz o primeiro corte do trecho de 0 até 6, né? Mas como eu cortei de forma aleatória, o meu trecho se chama X. Coloquei as reações de apoio e o meu carregamento. Como o corte está sendo da esquerda para a direita, ó, fiz aquela convenção, né, de posicionamento da cortante normal no momento. E aqui eu representei do lado esse carregamento distribuído já convertido em pontual. Então, ó, é 10 kN por metro. Qual que é o tamanho do trecho? X. Então, ele se transformou 10x, né? E ele incide exatamente no meio, ou seja, tem x sobre 2 para um lado, x sobre 2 para o outro lado. Tá? Dessa forma, com isso daqui pronto, a gente pode fazer o quê? O somatório de forças, para descobrir a normal, a cortante e o momento, tá? Aqui, pessoal, no primeiro, como eu disse, eu fiz a cortante. Mas aí, depois de fazer, eu coloco para vocês. Não tem necessidade de fazer cortante para vigas, tá? Porque a viga, a cortante, ela tem uma influência muito pequena na questão de energia de deformação, tá? Então, eu fiz aqui, mas não é necessário. Então, eu faço somatório. Ó. A normal é o somatório das horizontais. Então, a normal mais 2, isolei a normal é igual a menos 2. Faço o mesmo para a cortante, que é a soma das verticais. E faço a do momento. Então, eu fixo o momento aqui e faço todo aquele giro nesse pontinho aqui. Então, ó, o momento para o lado positivo. Aí o 10x vai multiplicar pelo braço de x sobre 2. Também vai para o lado positivo. E esse valor aqui, ó, da reação de apoio, ele vai para o lado negativo. Cheguei nisso daqui. Isolei o meu momento e encontrei a fórmula do momento, tá? E aí eu coloquei a observação, ó. A energia de deformação interna por cisalhamento, ela é desprezada em vigas, pois à medida que o comprimento da viga aumenta, a energia de deformação por flexão, ela se torna muito mais relevante. Então, quanto maior o vão da minha viga, maior é essa energia de deformação por flexão. Ou seja, devido ao carregamento normal, devido à normal e devido ao meu momento, tá? Então, a influência dela é muito maior se comparada à cortante. Então, por isso que a gente acaba desconsiderando aqui, tá? Bom, eu fiz o primeiro corte. Tá? Então, agora eu também nem vou fazer mais a cortante, porque eu já coloquei essa informação para vocês, né? Então, eu fiz aqui só para a gente iniciar mesmo e voltar com essa informação. Então, ó, fiz a cortante, o segundo corte, ó, cortei depois da carga distribuída, mas antes da pontual. Então, a carga distribuída está no trecho de 6 metros, mas esse pedacinho que eu cortei é X, tá? Representei aqui para fazer o cálculo dos valores. E aí, faço da mesma forma, ó.
o somatório das forças horizontais e o somatório do momento, né? No da normal, ó, normal mais 2, a normal é menos 2. E o meu momento, ó, da mesma forma, o 60 ele vai girar, ó, para o lado positivo. Lembrando que como ele era uma distribuída e virou pontual, pegou no meio do 6. Então, ficou 3 para um lado, 3 para o outro. Então, o braço de giro dessa carga aqui, ó, é 3 mais x, tá bem? E aí, essa carga aqui, ó, ela vai girar para o lado negativo. E o braço de giro dela é 6 mais x. Isolando o momento, nós chegamos nessa formulação para o momento. E aí, nós vamos fazer o mesmo para o terceiro corte. Como eu disse, o terceiro corte nós temos duas opções. Nós podemos pegar da esquerda para a direita. Só que se eu pego da esquerda para a direita... Desculpa, pessoal. Da esquerda para a direita, eu tenho mais coisas para analisar. Eu tenho carregamento distribuído, tenho um pontual. Então, o ideal é sempre a gente ir por um trecho mais curto, porque senão, se eu vou por esse lado, ele dá a mesma coisa que ir pelo lado mais curto. Só que eu fico com aquela fórmula gigantesca. Então, vamos tentar ser mais prático, tá? Então, o ideal é a gente olhar do lado direito para o esquerdo. Então, eu faço um corte aqui, tá? Nesse trecho de 3 metros. Quando eu faço o corte, eu corto num trecho de X, que eu não cortei no valor real, né? E encontro o meu momento e a minha normal, tá? Encontrando eles, ó, fazendo o mesmo processo, somatório das horizontais e somatório do momento, tenho essa forma para normal e essa forma para o meu momento, tá? Bom, agora nós temos todas as fórmulas da normal e do momento, né, de cada trecho da minha viga. E aí eu coloquei aqui para vocês, para ficar bem claro. O primeiro trecho ele vai de 0 a 6, o segundo de 6 até 9, e o último é de 0 a 3, porque ele está começando do início e voltando, tá? Então, sempre tomem cuidado com isso daí, tá bem? Para trabalhar de forma correta com esses trechos. Aqui, pessoal, eu coloquei algumas informações, né? Porque quando a gente trabalha com a normal, nós temos o módulo de elasticidade e a área da seção transversal. Então, a área da seção transversal, ó, eu coloquei aqui 2.300 vezes 10 a sexta, que já está convertido em metro quadrado. E a inércia também, ó. Passei ela aqui em milímetro e já converti para metro quadrado, tá? Então, ela está aqui em milímetro, quando eu multiplico por 10 a menos 12, converteu para metro a quarta. E aí, o meu módulo de elasticidade, ele é 200 GPa, tá? Quando eu multiplico por 10 a sexta, ele vira quilonewton por metro quadrado. Tá? Então, eu já converti aqui para quilonewton por metro quadrado, porque tudo já está em metro e o carregamento em quilonewton. Bom, feito tudo isso, qual que é a próxima etapa? Nós vamos calcular a energia de deformação devido aos dois tipos de cargas internas, a normal e o momento. Tá? Então, a da normal é essa fórmula aqui. N ao quadrado multiplicado pelo comprimento da viga, do trecho no caso, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade vezes a área de seção transversal. O módulo de elasticidade e a área da seção transversal são padrões. Então, eu não preciso ficar fazendo um por um, né? Eu posso manter um padrão embaixo e fazer um somatório da parte de cima, tá? Então, eu repeti a parte de baixo para todos, né? E a parte de cima eu fui fazendo trecho por trecho. Então, minha viga tem 3 trechos. O primeiro trecho, a normal, deu menos 2, eu elevo ao quadrado e multiplico pelo comprimento daquele trecho. O primeiro trecho não é de 0 até 6, então o comprimento vale 6. O segundo trecho, a normal deu menos 2 também. Elevo ao quadrado e multiplico pelo trecho. O trecho não é de 6 a 9, então de 6 a 9 eu tenho 3 metros. E o último trecho, ele também deu menos 2. Elevei ao quadrado e multipliquei pelo tamanho do trecho, que também vale 3 metros. E dividi pelo mesmo valor, né? Porque é igual para todos, então não precisaria fazer tudo separadinho, né? Então, como é igual, mantive aqui. Se fosse diferente, a gente faria todo separado. Então, resolvendo aqui, eu encontrei, ó, que a energia de deformação interna devido à carga interna da normal chegou num valor de 5,22 vezes 10 a menos 5 quilonewton vezes metro, tá? Vamos multiplicar por 10 a terceira, que a gente converte para newton vezes metro, que é a mesma coisa que joule. Então, eu cheguei nesse valor aqui,
tá? No valor de 0,052 joule para a energia de deformação devido ao meu esforço normal, tá, pessoal? Tranquilo até aqui? Agora... Tranquilo. Tranquilo? Tá, então, só lembrando que a gente vai trabalhar com trecho, então a gente tem que somar todos esses trechos. É o que vocês precisam lembrar aí. Ficou um pouquinho borrado aqui no scanner, mas espero que vocês entendam. Agora a gente vai fazer a energia de deformação devido ao meu momento. Então, a fórmula é o quê? A integral do trecho de 0 até L, onde eu vou ter momento ao quadrado dividido por 2EI. Como eu já comentei para vocês, a parte do 2EI, ela é uma constante, então a gente pode tirar fora da integral, tá? Então, eu já represento ela fora da integral. Como a parte do momento, se vocês perceberam, analisaram aqui, as fórmulas, elas ficaram um pouquinho grandes, ó. Então, a fórmula, ó, ela é um pouquinho grande. Então, eu preferi fazer o quê? Por trecho, tá? Então, eu fiz o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3, porque ela fica muito grande. Então, para não se perder, ficar mais claro. Então, o primeiro trecho, ó, isolei aqui o 2EI, né, fora da integral. O trecho vai de 0 até 6. E coloco o valor do momento elevado ao quadrado, tá? Então, ele está elevado ao quadrado. Aí eu tenho que fazer o quê? Fazer a distributiva, tá? Então, eu percebi que alguns ficaram com dificuldade na aula anterior sobre a questão da distributiva, tá? Então, eu até fiz uma representação aqui, ó, da outra situação, ó. O que seria a distributiva? Quando eu elevo aquela estrutura ao quadrado, eu pego ela e multiplico por ela mesma. Então, o primeiro elemento multiplica pelo primeiro do outro e com o segundo do outro. E o segundo elemento, ele vai fazer a mesma coisa. E depois a gente junta todos eles, que são os iguais e os distintos se mantêm separados, tá? Então, isso é aplicar a distributiva, elevando ele ao quadrado, multiplicando ele por ele mesmo, tá? Então, aqui eu não fiz ele muito detalhado, mas é só questão de aplicar a distributiva. Então, ó, essa fórmula aqui, ó, que é menos 5x ao quadrado mais 46,25x está elevado ao quadrado, tá? Então, ele elevado ao quadrado, né, pela distributiva, o princípio, ele seria o quadrado do primeiro. Então, menos 5x ao quadrado dá 25x à quarta, né? Menos 5 vezes menos 5 dá 25, e o x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. A segunda parcela, ela é relacionada ao quadrado, ao primeiro vezes o segundo multiplicado por 2. Então, esse vezes esse multiplicado por 2 dá esse valor aqui. E essa última parcela é o último elevado ao quadrado, tá? Então, eu cheguei nessa expressão aqui. Quando eu chego nessa expressão, aí eu posso integrar, tá? Então, quando eu tiver com essa barrinha reta aqui, é que eu já fiz a integral. Então, como que eu vou integrar o 25x à quarta? Lembrem sempre, eu acrescento uma unidade ao expoente, o resultado também passa dividindo. Então, ó, é x à quarta, então vai ficar x à quinta sobre 5. Aqui é x ao cubo, então vai ficar x à quarta sobre 4. E aqui é x ao quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 3, tá? Como o trecho é de 0 até 6, se eu substituir 0 aqui, nessas expressões, ele vai zerar. Então, a gente nem substitui. Agora, eu venho e substituo o 6, tá? Percebam que eu estava carregando o EI até aqui, né? Aí chegou nesse ponto aqui, eu já preferi substituir. E aí, eu substituo o 6 no lugar do x. E aí, chego nesses valores, ó. Então, a parte de baixo aqui, eu já simplifiquei, ficou o valor de 3.800. E esses valores de cima, eu cheguei nesses valores aqui, tá? E aí, resolvendo tudo isso, né, fazendo esse somatório aqui, multiplicando por 1 dividido por 3, por 3.800, eu cheguei em 11,33 kN vezes metro. Multiplico por 10 a terceira para transformar em newton por vezes metro, que é a mesma coisa que joule, ó. Percebam que deu 11.326,9. Olha a diferença, né, em relação à normal, né? A normal chegou a um valor muito pequeno, né? De 0,052 joule. Então, a normal, ela praticamente não teve influência aqui, né? Então, se a normal praticamente não teve influência, imagina a cortante, né? Porque a cortante, ela tem uma influência menor ainda. Então, esse é o valor para a primeira parcela. Por que esse valor ele acabou dando alto? Se nós analisarmos a estrutura, pessoal, nós temos um carregamento distribuído. Então, essa energia de deformação que deu alta
ela é exatamente nesse trecho aqui do meu carregamento distribuído. Tá? Então, por isso que ela realmente deu alta. Porque nesse trecho, a influência do carregamento, ela é bem significativa nessas informações, tá? E agora a gente vai fazer o segundo trecho, que é o trecho de 6 até 9, tá? Então, faça a mesma coisa, ó. A parte do EI aqui é igual, então eu já deixei aquela simplificada, né? Eu já vi que o EI, ele é 1 sobre 3.800, então aqui no próximo eu já representei assim. E coloco a fórmula do momento elevado ao quadrado. Aplico a distributiva, cheguei nessa parte aqui. Bom, o meu trecho agora, pessoal, ele é de 6 até 9. Então, nós temos duas coisas para fazer. Nós temos dois valores para substituir. Essa integral, ela vai ser o resultado da diferença entre a integral onde eu vou substituir o 9 e a integral que eu vou substituir o 6, tá? Então, eu cheguei nessa formulação aqui, ó, da integral já, certo? Agora, o que eu faço? Eu substituo o 9 nessa estrutura e eu pego essa mesma estrutura e substituo o 6 e faço a subtração entre elas. Então, ó, representei aqui, ó, primeiro substituindo 9 menos ela mesma, só que substituindo o 6. Tá? Quando a gente trabalha com intervalos, a gente tem que fazer a substituição dos dois. Nos outros, a gente não fazia porque era zero, né? Então, zero acaba zerando, então não precisa. Resolvendo aqui, eu cheguei, ó, no valor de 136,8 newton vezes metro, que é a mesma coisa que joule. Então, vamos voltar aqui no carregamento dela, né? Ó. Então, quando a gente olha essa estrutura, nessa parte aqui deu um valor bem alto, né? Já nessa parte aqui que não tem carregamento, já baixou. Ela tem um pouquinho de energia de deformação? Tem, porque tem a influência desse carregamento, tem desse. Só que nesse ponto exatamente não tem um carregamento propriamente dito. Então, perceba que já deu um valor menor. Então, nos locais que a gente tem o carregamento, que é, por exemplo, no caso do distribuído, os valores sempre vão dar maiores se comparado aos locais que a gente cortar que não tem carregamento naquele ponto exato, tá? E aí, para a gente finalizar esse exemplo, eu fiz o último trecho. Agora, o último trecho eu estou fazendo da direita para a esquerda. Então, eu estou contando de 0 até 3. Né? Aí, essa fórmula, elevo ao quadrado e aplico a integral. Então, é de 0 até 3, só substituo 3. Cheguei no valor de 832,6. Então, o primeiro trecho a gente chegou em 11.326,9. O segundo trecho, de 136,8. E o terceiro, de 832. Tá? Então, isso é só para a gente ter uma noção da influência do carregamento na energia de deformação da nossa viga. No local onde eu tenho mais carga, vai me gerar também maior energia de deformação. Tá? E a minha energia de deformação total da estrutura, relacionada à flexão, né, que é no meu momento, é o somatório desses três valores que nós encontramos. Tá? Então, esse exemplo eu quis passar para vocês, para ficar bem claro o que é a energia de deformação. Então, a gente aplica ela onde é realmente necessário. Então, não precisa calcular cortante, porque a gente está trabalhando com viga, a influência dela é quase que insignificante. Então, obrigatoriamente, a gente tem que fazer a relacionada à normal e ao momento. Se eu estou trabalhando com treliça, eu vou fazer somente a da normal. No caso da treliça, a gente tem que somar todas as barras da nossa treliça. Então, a gente faria esse cálculo referente a todas as barras, tá? Então, essa seria uma revisão que eu queria passar para vocês em relação à parte de energia de deformação. Então, vocês perceberam aí que, basicamente, o início ele é bem parecido, que a gente pega a estrutura, faz o corte, calcula as cargas internas. Depois, o que muda é o processo, né? Então, nessa primeira parte, é somente energia de deformação, tá? Na próxima aula, né, porque eu vou ter que ir para a reunião agora, eu vou passar uns exemplos de cálculo de deslocamento. Então, a gente tem as duas maneiras de calcular deslocamento. O cálculo de deslocamento através da energia de deformação e o cálculo de deslocamento através do princípio de PTV, tá? Sobre as atividades, a gente conversa na próxima aula e a gente alinha a questão das entregas, tá? Porque o Felipe, ele tá de quarentena, então não vai liberar o portal. Então, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp mesmo. E aí a gente conversa na próxima aula, tá? Porque eu vou ter que ir para a reunião agora. E aí, no retorno, eu falo com vocês. E a gente conversa certinho sobre isso, tá bem? Pessoal, provavelmente vai terminar umas 7h30, próximo às 8 a reunião. Daí eu chamo vocês novamente. Então, fiquem atentos aí a partir das 7h30. Mas eu vou mandando uma mensagem avisando, tá? Ficou alguma dúvida nesse exemplo?
Não, tudo certo. Tranquilo? Então, só liguem as câmeras rapidinho aí, só pra gente fazer a chamada. Não, não precisa não, pessoal, porque eu já deixo aqui registrado essa gravação dessa parte, que eu sei que alguns não vão poder participar também, então não vamos prejudicar. Quem tiver outro regime, pessoal, tenta assistir a aula depois, tá? Daí eu não vou dar falta, não. Porque a gente precisa finalizar esse final de semana, tá? Então, se a gente for trocar o horário, aí já vai complicar mais ainda. Tá bem? Tá? Então, a partir das 7h30 eu já vou avisando vocês, tá? Que horário que vai dar certo. Tá. Bom, obrigada, pessoal. Até mais.